rapaziada, vamos seguir aqui com o fluxo de postagem, mais conteúdos, vídeos pra gente reagir aqui. Tem Sport TV News, tem o fechamento Sport TV e tem o Desimpedidos em parceria com o R7, a Record, que transmitiu o jogo ontem em Botafogo Juventude, né? Na internet fazendo ali um pós-jogo também com Madison, Rudy Landuque, Desimpedidos, né? E muito mais, tá? Então vamos reagir aqui a esses conteúdos, muitas análises, opiniões divergentes aqui. Lofredo que reluta em elogiar Cris Ramos, né? Sempre ele, né? Vamos ver aqui, então antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e se puder, hype o vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho de hypar. Se puder, ajude a gente aí com hype, é muito importante pro nosso canal, tá? Bora pro vídeo, depois a gente volta. Então vamos pro Botafogo. Ah, fala do CR9, hein? CR9. Não, assim, vamos falar. Juventude e Botafogo. Quando chegar nele, a gente vamos dar o desenvolve. destaque. Vamos dar o A destaque. gente desenvolve, né? O primeiro tempo foi equilibrado. Aliás, 1-1 ilustrou bem, né? Juventude, 29 anos que o Botafogo não vencia o Juventude no Alfredo Jaconi. E os times cariocas também tinham. Qualquer time carioca tem uma dificuldade muito grande. Bom, qualquer um, né? O Juventude abriu o placar. E o Juventude vem crescendo na competição, ainda que tenha perdido. É um time que vinha sob o comando do Carpini melhorando bastante. E aí tem esse pênalti, mais uma vez, um pênalti marcado pelo VAR. Aí falou assim, mas o VAR não está aí para salvar os erros da arbitragem? E houve um pisão mesmo no tornozelo. Tá sim, mas custa o pessoal acertar marcar uma no campo. Aí qualquer coisa o VAR tira também. A arbitragem está deixando todas as jogadas dentro da área para o VAR. O Alex Telles bate o pênalti muito bem, né, no canto contrário que você espera do canhoto, né? O canhoto chutar cruzado é mais o padrão, tem que ter bastante categoria para bater ali no outro canto, bem no cantinho que o Jandrei foi e não pegou. E o Botafogo começa a se acertar na partida, vem boas substituições, uma delas, vamos falar, inesperado, né? Inesperado, porque tirando quem indicou esse jogador para o Botafogo, quem trabalhou no scout Mais uma vez? Sim, mas eu acho que isso aí é mais fora do padrão, tá? Você achar um jogador de segunda divisão espanhola, trazer aqui para o Brasil e dar certo é bem difícil, tá? Outro detalhe, o Neto que estava no gol ontem do Botafogo, tá? Isso. Né, o John vinha sendo titular e dessa vez foi dada a oportunidade pro Neto. Enquanto estava 1-1, Juventude teve chance de ir à frente no placar. E aí vem o Cris Ramos. Alguém conhecia esse jogador? CR9. Ninguém tinha a menor ideia. Ninguém tinha a menor ideia. Sai da segunda divisão espanhola e sua primeira partida, que não chega nem a ser uma partida completa, porque ele entra no segundo tempo, ele faz 2 gols. Ele tem porte de centroavante e você olha para ele, porque como ninguém nunca viu jogar, você vai tirando pelo porte, né? Você olha e fala assim, esse jogador é aquele jogador que você vai ter que colocar ele para a bola aérea ali, para ele o tempo inteiro. Só que não, né? É um jogador que mostrou bastante qualidade na hora de desenvolver o jogo fora da área também. O primeiro gol é um chute de fora da área no cantinho e o segundo gol ele acompanha bem a jogada desde o meio campo, ó. Repare que ele estava lá no setor defensivo. Olha, o centroavante correndo não te emociona, não? O que vem lá de trás nessa arrancada aí? Assim, isso me emociona demais. Isso me emociona se tiver muito. melhor, né? Que nem todo mundo pode ser completo. Mas eu vou te falar, o Igor Jesus tinha e eu acho que o Botafogo foi bem demais. Porque esse é o substituto. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui? Eu não sabia que ia aparecer. O substituto é o Arthur Cabral. Então, mas eu acho que esse aí é o substituto. Mas o Arthur tem mais... Eu não sei, eu nunca vi esse jogador jogar só... Não dá pra gente dizer... Não, pelas características. Não, mas não dá pra gente dizer que só porque ele fez um jogo bom, entrou e fez 2 gols... Não, mas não é pelo jogo, veja bem. Pelas características. Ele é mais Igor Jesus do que o Arthur Cabral é mais Igor Jesus do que ele. Na movimentação? Ele é um jogador de 1,90 m e pouco. Ele não é um jogador de velocidade, não é um jogador de movimentação. Ou pelo menos não parece, a não ser que a gente se surpreenda e conheça um jogador de mais de 1,90 m com movimentação. Mas a gente não acabou de ver?
Não é movimentação. Eu acho que é uma... Tá, tudo bem. Pode ter sido algo um episódio isolado. 25 minutos de um jogador. Ele marcou 2 gols. É ótimo. Mas a gente viu 25 minutos de um jogador. A gente não pode decretar um jogador. Não, tô decretando. Assim, é mais fácil decretar que é ruim do que decretar que é bom. Em 25 tá vendo minutos. Como ser injusto? Em 25 minutos, às vezes, você olha e fala assim, não. Em 25 minutos, o jogador consegue fazer isso, 30 minutos, e você olha e fala assim, opa, parece que tem alguma coisa aí. Mas não dá para ter certeza. A gente tem que esperar um pouquinho mais, mas é um bom indicativo. Porque, veja só, o Corinthians trouxe Héctor Hernández, lá da segunda divisão de Portugal, da Espanha, jogador que não tinha jogado ligas principais. Não tinha a menor condição, era óbvio que não tinha a menor condição, já está afastado do grupo num time que não tem atacante, né? Ou seja, o time não tem atacante e mesmo assim ele não serve. Então, vamos observar um pouquinho mais, acho que o cartão de visitas é excelente e, sim, já me parece um grande acerto do scout, porque é difícil um jogador entrar numa partida, fazer 2 gols em qualquer nível. Então, parece que vai ser. Agora vamos esperar um pouquinho mais. Não é pelo resultado, não. E é óbvio que impressiona. Primeiro jogo, 2 gols marcados. É claro que estou falando das características, da arrancada, da velocidade. Não sei, a gente já viu os 2 lances dele. Um jogo que começou... Uma jogada que começa de fora da área com ele acompanhando, não tá lá de referência, o que não quer dizer nada. Tem excelentes centroavantes com características diferentes. Não, só que eu mas gosto... eu nem sei se... Você sabe se essa é a característica dele ou se ele fez uma jogada fora da característica? Mas ele fez 2 e funcionou. Não fez 2, ele fez uma. A segunda que foi acompanhando. Isso. A primeira ele estava ali na posição de centroavante. Mas também dominou, chega na velocidade, não área. participa. Perfeito, não participa como na segunda. E outra, ele entrou 30 minutos, então... Ele está mais, como gostam de dizer os técnicos portugueses principalmente, fresco na partida, né? Então, dá para dar uma arrancada, né? Mas eu não sei se essa é a característica dele, porque, tirando quem indicou, duvido até que David Ancelotti acompanhasse esse jogador e soubesse quem é. Então, né? Ele não falou sobre isso. No dia que contratou, provavelmente trouxeram os vídeos e falaram, ó, estamos contratando esse jogador. E os números são esses aqui. E as características são essas aqui. Veja o vídeo, te interessa? Prazer, CR9. Não falou sobre isso. Porque seria um gancho perfeito. Seria, mas você quer um gancho perfeito? Foi nota 8. Porque o Ancelotti falou, o David, da recuperação do time depois da eliminação na Libertadores. Na conversa de Quito, falei com eles reforcei com eles que a minha confiança neles sempre segue alta, muito alta, e que a gente teve que mostrar uma reação que hoje mostrou. Hoje era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então, acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa. Porque em casa os resultados não são como fora de casa. Isso é um ponto de melhora. Como todas fazer as competições, isso? Preciso pensar um pouco. Não, preciso pensar um pouco, sim, em todas as competições. Na Libertadores, ok. Mas no Brasileiro, não sei. Vou dar uma pensada para ver se eu concordo 100%. Enquanto isso, a gente vai começar a falar de vôlei, né? Volta. Juventude vinha bem, era o 4º jogo do Carpini, o time estava invicto com ele. O Botafogo colocou o John no banco, Neto no gol hoje. O começo do jogo mostrou um Juventude atacando. E depois o Botafogo vai conseguir a vitória com 2 gols de um estreante. Bela vitória do Botafogo hoje. Bela vitória, o Danilo jogando bem, né? Voltando ao futebol brasileiro e jogando bem. Ele é muito participativo no meio de campo, né, cara? Um jogador que saiu do... entrou no segundo tempo. Jogando, mas ele joga bem no jogo. Ele entra bem no jogo, joga bem, ele participa da construção. O Botafogo, acho, assim, tá oscilando dentro Porque quinta-feira foi muito decepcionante a atuação do Botafogo contra a LDU. Cara. A declaração do Marlon, né, do Marlon Freitas, que é um dos líderes desse time, chama a atenção, né? Tem gente aqui do estúdio que acha que não foi pênalti, hein, cara?
Vamos Não, debater então- isso depois. Você acha que não foi? Tem gente aqui, não é meu No caso. estúdio? não Ah, é tá. meu caso. Eu quando eu vi a imagem a primeira vez, eu não achei que tinha um empurrão. Não, eu também Aí depois ele é o tal do pisão, né? Eu vou ser bem sincero, na hora tal que eu do vi o pisão. lance a primeira vez, eu falei, não é pênalti. É. Aí, claro, você vem o lance, depois no VAR, vem o pisão, você vê o pisão. Pisão, é. Agora, no Brasil, é pênalti. Na Inglaterra, por exemplo, segue decisão de Segue campo. o jogo. Penalidade Exatamente. mínima, né? É, penalidade. Já já a gente debate o lance, já já a gente debate o lance. Mas eu acho que é uma vitória importante num campo difícil de jogar, como eu falei antes. E o Botafogo consegue uma vitória com o estreante, né, Eric? A gente estava falando fora do ar. O segundo gol, se eu não me engano, que foi o segundo gol dele, um gol de 9 mesmo, né? Que ele já tira e já bate pro gol. O segundo gol, o terceiro gol do Botafogo, o último gol do Botafogo, é uma aula de contra-ataque. Né? Com liberdade, sai em velocidade, Olha espera o quantos time atletas certo para chegam. dar o passe. Chega, o Cabral chega na área, o Danilo chega na área. Danilo entrou muito bem. Exatamente. Antes que faz a jogada. Exatamente. Também entrou bem. As Aula de mudanças contra-ataque. melhoraram bem o Botafogo no segundo tempo. Eu até achei o Danilo, ele entrou um pouco abaixo daquilo que esperava. Ele errou 3 passes seguidos, que não é do Danilo. Mas logo depois ele melhorou muito. É o grande jogador que ele é. É o cara que verticaliza Aí esse gol aí, ó. Golaço. Passe do Danilo ali, ó. Passe vertical do Danilo ali, ó. Verticaliza sempre, como eu falei. Faz a do parede jogador. ali. É outro jogador Ah, também. Esse gol aí, ó. É outro jogador também que com certeza o Ancelotti vai estar olhando. Contra-ataque, pai, ó. Ele tinha a opção do cara aqui Com 4 atletas. o Arthur passando aqui do lado Pouco esquerdo. antes, o Botafogo teve um Ó, contra-ataque assim 3 também com o opções pra tocar Marçal, a que o bola, Marçal pô. demorou a definir a jogada. Agora eu tenho uma Golaço. pergunta nesse gol, se puder voltar um pouquinho. Moiou. Porque o Arthur Cabral é o atacante, Sim. né? Então entra um atacante novo, Cris Ramos. exatamente. E o Arthur, ele deu a vida pra fazer esse gol. Olha só como é que ele dá a vida. Vou até mostrar o lance. Ele dá a vida pra fazer o gol. Ele chega no final, o cara, em vez de tocar a bola pra ele, toca pro outro lado. E eu acho que ele tocou até pro Danilo. E como ele tocou a bola à paz, quem tava chegando? O Ramos, né? Cris, O Cris Ramos. Ele tá chegando na bola, ele domina a bola e faz o gol. Olha lá. Olha o Cabral. Ele abaixa a cabeça. É. Ô, moiou. Eu não sei se tá cansado, não, velho. Não, e a vibraçãozinha Com certeza dele? tá feliz. Ai, caramba, Mas velho. esperava realmente o passe. Ele vibra, caramba, irmão, tava aqui só. Irmão, tava. Olha lá a vibração dele agora. Ai. Tu vê a vibração? Olha o jeito que ele comemorou. ó. Ai, Cara, mas meu essa é uma Deus do vitória, céu. assim, primeiro para dar uma acalmada no ambiente todo do Botafogo, né? Que não, para além da eliminação na Libertadores, tem toda essa questão fora de SAF, umas discussões que não parece ter entrado no vestiário. Eu acho que o Botafogo está conseguindo fazer isso bem, por enquanto está blindando o elenco, comissão técnica. A gente não vê muitos problemas desse tipo entrando no vestiário do Botafogo. O que não deu certo no campo é porque não deu mesmo, porque o planejamento foi errado no início. O David tem poucos jogos, elenco mudando, jogadores chegando. Mas eu acho que assim, o nível de jogo hoje exigiu muito do Botafogo. Você vem num jogo na altitude, 2.800, eliminação. Você precisa. Foi quinta-noite. Quinta-feira, você precisa recuperar tudo. E para vocês verem, cara, havia 20 anos que um time carioca não vencia o Juventude em Caxias do Sul pela Série A. 20 anos. E o Botafogo a 29. E o Botafogo a 29. Então, assim, os times cariocas naturalmente sempre têm dificuldade de jogar. Muito O Vasco difícil venceu jogar em lá. 2009, mas foi pela Série B. Na Série A, 20 anos um time carioca. O Fluminense foi o último em 2005, cara. Mas olha, o que o Dena falou, né, do Bahia, o que o Rogério Ceni conseguiu trazer pro Bahia, juntamente com esses atletas, essa família dentro, é o que acontece no Botafogo. Você tem os líderes, teve muita troca no Botafogo, tanto de comissão como também de atletas, saíram atletas, mas os que ficaram são caras que conseguem segurar, o pessoal que chegou se sente já em casa. Isso é muito mérito do ambiente que foi criado dentro do Botafogo, muito mérito do Alex Telles, muito mérito do capitão do time. Marlon. O Marlon, que é um cara que. Barbosa, do zagueiro. Barbosa, são jogadores que já estão ali há um pouco mais de tempo e que conseguem realmente fazer com que os que chegam novos assim, se sentem já Até em pro casa. treinador, né? Hoje foram Exatamente, duas até o treinador. estreias. Exatamente. O Neto é normal estreou isso. hoje pelo Muito Botafogo. mérito desse grupo que foi criado agora. Do John no banco e o Neto jogar. Acho que foi uma Teste, experiência, experiência. cara. É normal. Acho que ele volta pro jogo de quarta-feira, ele volta. Porque eu achei que o Neto agarrou bem, cara. É muito é bom bom goleiro. Defesas importantes hoje. A Ele vai barrar o John, né? A Esse verdade é agarrou que bem. talvez o Botafogo nem contratasse o Neto. Porque Exato. o Botafogo se antecipou ao que parecia inevitável, que era a saída do John. Não deu certo, beleza, já tinha contratado o Neto, agora você tem 2 baita goleiros.
E assim, e pro técnico é muito bom. Você bota os dois para atuar, confia nos dois. Eu acho que ele os dois estão com ritmo de pro jogo, Neto, né? exato. Deu jogo. Exato. E cria essa rivalidade interna. Uma competição. Cria essa competição, assim. A chegada do Carlos Miguel no Palmeiras desperta essa... Natural, tá? Não é uma crítica, é natural. Você desperta essa... Isso é bom. Essa disputa interna. Assim. O cara vai chegar, o cara fala assim, rapaz, tem um aqui, eu não vou querer, eu quero jogar sempre, sabe? Porque se eu não jogar, esse cara jogar, o cara vai entrar e vai fazer um gol, o cara vai entrar e vai pegar um pênalti, vai ser difícil pra mim. Então, é uma luta justa, uma luta legal, assim, dentro de quem quer jogar. Isso é bom pro grupo. Isso é bom demais pro grupo. Agora, é o quarto jogo do Juventude com o Carpini, a primeira derrota. E apesar da derrota, eu acho que confirma que o Juventude está reagindo. Totalmente. O Sport está reagindo, o Juventude está reagindo, o Fortaleza não. Voltou a ser um time competitivo. Tava vendo o jogo com o Lédio. É um alerta para essa nossa enquete do pior futebol do Brasil. Tava vendo o jogo com o Lédio, André. Tava 2-1 Botafogo. E a gente tava falando assim, cara, tá vivo o jogo. Não, o jogo tava... Não seria surpresa, assim, teve o Juventude tava meio descontrolado tava meio o jogo, assim, assim. meio abertão para um lado, Essa pro turma outro. aí do Inter para baixo, cara, que fique ligada, porque, assim, o Juventude está jogando, o Sport está jogando, essa turma de baixo começou a reagir, cara. Historicamente, sempre tem um time que não tá tão assim na zona do rebaixamento e numa reta final despenca e O entra, Juventude né? já escapou em alguns campeonatos dessa O forma. Atlético Paranaense ano passado foi isso. As pessoas não davam como o Atlético um candidato ao rebaixamento. Antes de falar de quem não tá reagindo, que é o Fortaleza, só queria rodar de novo o lance do pênalti. Pênalti ou não pênalti para você? Pênalti, por causa do pisão, pênalti. Felipe? Pra mim, por causa do pisão, pênalti. Lédio? É pênalti pelo pisão. Eric? Eu fui convencido pelo PC, né? No primeiro momento eu achei que não era. Mas aí o PC me convenceu que aquele pisão, de fato, derruba e prejudica a movimentação do Arthur Cabral e tal. Formamos claro, uma pisão tá unanimidade. claro, né? Quando não forma unanimidade, a cabine do VAR aciona e o juiz Olha lá, é convidado a rever. Toma, cal. Pênalti. Aí, ó. Sem discussão. Pênalti, pisão. Então fechou. Aí, ó. Vamos para este imparável Mirassol. Enfim, fim de jogo. Juventude 1, Botafogo 1, 2, 3. E assim o Botafogo vai lá e esfrega na cara do Juventude a realidade do futebol brasileiro. É uma coisa louca, né? Perdi o nosso bolão, tá? Eu fui o único que acertei. Você botou fogão? Fogão. É pra você, eu vi Eu lá. botei empate. E é interessante, eu vi vocês comentando, eu tava assistindo o jogo lá no telão. Não foi uma superioridade do Botafogo, mas foi uma baita superioridade do Botafogo, que meteu 3-1, né? A verdade é que as si, mudanças ali do Ancelotinho ajudaram o Botafogo e o Cris Ramos também entrou numa noite iluminada, né? Porque... As duas últimas foram as melhores, né? quando entrou o Cris. Vocês sentiram? O Juventude foi desmilinguindo, né? Foi literalmente desmilinguindo. O Santi Rodrigues. Santi Rodrigues. Que o Bira conhece muito mais desses caras do que eu. E os dois últimos que entraram, o Santi e o... Como é que chama o centroavante? O Cris Ramos. Cris Ramos. Eles foram as duas melhores trocas. O Danilo não entra muito bem também. O Marçal... O Matheus Martins também meio mal. Não, o Martins muito mal. Do lado do Juventude, o Bilu entrou bem, mas o Verón entrou mal também. E aí essas duas últimas, elas resolveram o jogo e mostra a força do elenco, né? Sim, sem dúvida, né? É muita diferença. E mostra exatamente a realidade do futebol brasileiro. Que o Juventude tenta fugir do rebaixamento. O Botafogo, acho que não consegue mais ser campeão brasileiro, mas consegue subir na tabela. Uma tabela aí, no trabalho dele, né? Agora, Zé, uma dúvida só. Quem ganharia na porradaria, Madison ou Bira? A gente tá nessa dúvida. Cara, eu acho que nenhum dos dois, porque o Bira é da paz. O Madison também teve aquele momento voadora louca em Santos? Teve. Mas foi por uma causa. Mas, que foi enfim, fake, sabia, né? Ele tava... Foi combinado aquele tipo aquelas coisas... Era pra divulgar a braviaria. Que a gente vê na TV? Aqui o preço é porrada tal. E aí virou um comercial. Pô, é isso mesmo, velho. A gente chegou à conclusão que o Bira pipoca ele na porrada. É verdade. Não, Rudy? O Bira não tem medo Mas dele. agora era o Bira. Eu não falo nada. Não. Mas é amor. Eu acho que esses dois, não. Esses dois são completamente Daqui a pouco nós vamos num cantinho ali, né, não, Bira? Trocar uma ideia, né? Colocar um café. Mas é amor, quem conhece sabe. Então, Mad Show não é pra tanto, velho. Não, trocar uma ideia, parceria. É broderagem, né? Enfim, escuta, temos Danilo Soto, como é que ele está lá no estádio, Carneiro? Quero Ele tá saber. em Fortaleza. Tu já tá em Fortaleza, pegou a moto e foi pra Fortaleza. Daqui a pouquinho a gente vai saber então do Danilo Soto. Mas eu acho o seguinte, não sei vocês, resultado ok, normal, Botafogo mereceu.
fez o placar, se não fez uma partida brilhante, fez uma partida... A partida não foi brilhante. Não foi brilhante. E o Juventude, no início do segundo tempo, eu tinha falado na transmissão, que manteve o mesmo padrão do primeiro tempo, pressionando, mas não conseguiu fazer o gol. Botafogo no final. Você acha o futebol, que né? O Nenê ali, a gente falou tanto do Nenê, o Nenê eu saiu no intervalo. Eu acho que tudo bem a idade e tal, mas um jogador experiente, eu acho que não mexeria. A não ser que ele sentiu alguma coisa. Mas eu acho que talvez a presença do Nenê desse mais uma... É que ele tem um refino técnico. É diferente. Ele é o único jogador, vamos ser sinceros, ele é o único jogador diferente do Juventude. Apesar da idade, ele é o cara mais técnico desse time. No primeiro tempo, ele era o único do jogo. Inclusive. Exato. E aí, quando ele sai, a equipe do Juventude meio que para de criar, porque não tem mais esse cara que dá a bola na cabeça, né? Vai com tudo, vai pra frente e fica meio desorganizado. Mas dependendo de um cara de 44 anos, com todo respeito aí... Também é complicado, por tipo isso que a gente reflete. depender do Danilo pra reportagem. Exatamente. Total. Mas o que eu digo assim, não é nem do futebol do Nenê, que a gente sabe que é muito bom, mas é da maturidade mesmo, do cara tá em campo ali, né? E ele puxa a marcação. Mas eu deixava ele mais uma bola parada, eu deixaria mais uns 15, 20 minutos ali até... Mas acho que foi físico mesmo. Talvez, deve ter sido. Né? Bom, uma coisa pra vocês. Fala. O Cris Ramos ganhou a nossa votação de melhor em campo aqui nos Impedidos R7. Tá? E aí ele conversou com a reportagem. Vamos ver, manda ver. Porque nós estamos muito bem. É brasileiro. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram rápido, passou rapidinho. Deu pra perceber. Eu vou passar mais devagar então. Cris Ramos, melhor em campo. Vai, Cris Ramos, ali. Muito contento por mi primer jogo. La verdad que ha sido una primera semana muy feliz para mí y para mi familia. He intentado demostrar en los minutos que me ha dado el míster a que he venido y bueno, estoy muy feliz. El golo va por mi abuelo. Está estudiando, mi enamorada y yo un poco porque es muy parecido a español. Ahora falo un poco portuñol. Y bueno, la verdad que muy feliz por celebrarlo con la torcida. Creo que tenemos una gran torcida y bueno, tenemos que demostrarlo partido a partido y bueno, la verdad que muy feliz. Cris, parte da torcida está... Bueno, la torcida, ellos saben, yo me dedico a trabajar, a darlo todo por este equipo, por este club y nada, agradecido siempre por el apoyo que nos dan. Então ele agradeceu o apoio. É muito. Deixa ele falar, Zé, que falta de respeito. Ele dedicou pro avô dele, né? E aí ele também falou que ele tá meio que se virando, ele acha que espanhol e português são um pouquinho parecidos, ele tá meio no portunhol. Que todo que sea muy bueno, el abuelo que con la pelota que con la hincha que o local. Vocês entenderam? Foi assim que você entrevistou o Rick Martin. Entendeu? Vocês entenderam, Estou muito feliz. Deixa eu falar uma coisa. Isso é uma coisa pra vocês. O pessoal tá reclamando muito do pênalti. A gente separou o lance do pênalti, queria que vocês falassem. Todos aqui falaram que foi pênalti, né? Eu até questionei que, pra mim, aquele lance eu vi um monte igual, mas aí vocês chamaram a atenção. Mas pisão. A falta não foi na empurrada, foi no pisão. Foi no calço. Foi no pisão. Né? No Sem calço. querer o pisão. Vamos mostra o lance aí separadinho do pênalti, por favor, olha lá. Né? Ele pisa. Então, pisa leva muito. o tranco, ele pisa no pé, eu não vi. Direito. Pé direito. No calcanhar, na real. Ah, entendi. Agora dá pra ver, ó. Agora, Clau. Brau, né? Dá uma... E aí a imagem do árbitro. Pensando. Ah, entendi. Já vi no calcanhar, né? Direito. Calcanhar, exatamente. Então a falta foi ali. Famoso mocotó. E o pênalti, esse é o pênalti que foi dado, tá, gente? Pro Botafogo, aí o Botafogo fez 1-1. Depois disso, eles também estão reclamando porque teve um pênalti no final, o jogo já estava acabando, mas antes do pênalti, aí a favor do Juventude, foi dado impedimento, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? Eles reclamaram muito da arbitragem, eu não achei, como sempre, uma arbitragem fraca, porque o Campeonato Brasileiro... Assim, Zé, titubeante, né? O cara dá uma coisa no campo, aí pá, e chama. O que a gente pode falar é que o jogo estava resolvido já, mas da linha de impedimento no segundo gol. A gente tem falado, as linhas não são tão claras, né? Enquanto a gente não tiver aquele semiautomático, sempre vai gerar... Vai ter, né? Vai gerar essa dúvida e polêmica. Então ali vai ter.
Vai ter. Ano que vem. Vai. Até lá a gente vai ficar nessa de reclamar. Exato. E aí depois, quando tiver, a gente vai reclamar. De Fala, outra poxa, coisa. mas foi um dedo, né? Porque foi um cotovelo. Tem que mudar a regra. Tem que mudar a regra, fazer o contrário. Pô, pelo o menos essa pessoal regra é bem também não- aplicada, né? Mas o pessoal também não se controla, né? Não, É você vê o tudo. Márcio querendo brigar com você no que é ar, tudo. né? Perfeito. Não, jamais. Né? Enfim, Jamais. daqui a pouquinho nós teremos os melhores momentos, mas fato é que a situação do Juventude continua complicada. A gente tem Vitória, Juventude, Fortaleza que perdeu para o Mirassol e o Sport É o lá Danilo embaixo. que tava lá no Castelão, Né? Enfim, vamos melhores momentos rodando aí e a gente pode até, desde o primeiro tempo, vocês vão ter uma ideia de como foi o Juventude. Conseguiu ser um pouquinho melhor no primeiro tempo, mas depois a coisa desandou, não é verdade? Depois dos 20 desandou, né, pro Juventude, né? Foi, né? Enquanto eu consegui usar o Nenê ali na partida, né? Você vê, tipo, bola parada, ele que batia, a própria jogada do gol, né? Uma tabela, basicamente, entre o Bataja e o Nenê. E enquanto eu consegui usar o Nenê em campo, a equipe do Juventude trouxe perigo, né? Estava melhor na partida, até sofreu o gol de pênalti. É um pênalti bobo, mas que é aquilo, né? Foi, né? Foi sem querer, mas foi. Mas foi, Sem querer também é pênalti. né? Exatamente. Aí o gol, né? Um golaço. Você vê como o Nenê bota na cabeça, né? E aquilo que o Madison falou, né, Bira? O jogador que marcou o gol, o Batalha, ele tava... É Batalha não, né? Bataja. Mas ele batalha muito no jogo. Ele batalha muito, mas ele já tava caindo, olha lá, Macho. Já tava pensando. Quase perdendo e pumba, deu um Flutuou, né? Agora achei que o Alex Telles também poderia. Ele errou na jogada. Aí o Eu acho que ele não acreditou. Aí o pênalti. Não acreditou. Aí o pênalti, né? Que como E olha só, Zé, mostramos. o Arthur nem domina tão Não, bem a bola. Não ia acontecer. Um minuto talvez depois. nada, E né? essa derrota deixou o Juventude com um time com mais derrotas, né? O Juventude tem mais derrotas que Sport, tem mais derrotas que Fortaleza e tá na frente. Uhum, é verdade. Então, pelo menos nisso de arbitragem, a gente volta a falar. O torcedor do Juventude ficou muito louco da vida, mas não, a arbitragem é só fraca. Mas não foi a arbitragem que fez o Juventude perder esse jogo por 3-1 de virada, né? Que é isso, cara? Eu não entendi esse melhor Também- momento. Essa falta. Ó o Reginaldo. Essa falta do Reginaldo. Mas é que o Reginaldo foi e conseguiu Não. depois do Nenê. O homem da bola parada, né? O homem da bola parada. Essa foi a primeira que Do ele conseguiu adversário, bater. né? Né? E ali, ó, o Juventude até no segundo tempo tá trocou lá. umas bolas ali, né? Conseguiu levar perigo e tal, mas esse momento eu achei que o Juventude ia acabar marcando o gol, porque foram 3, olha, a bola na E trave. Aí é o depois, depois o Rafael Bilu entrou muito bem pro lado Entrou bem, do entrou Juventude. Nas 3 primeiras quatro bolas que ele pegou ali, ele fez algumas jogadas que levou perigo ao gol do Botafogo. É, o olha Luan lá. Freitas se estreou muito bem também, cara. Você vê, ele salva esse lance, bem colocado. Ó, ele mas aí salvou foi um o lance do golaço, gol hein? o Então, zagueiro. isso aqui Vamos combinar era que foi um chute golaço. goleiro. Aí Golaço. foi a água, Aí o balde de água fria. virou no time. chope tudo. Cara, e é legal, Zé, de a gente reparar que quem faz a parede é o Arthur Cabral, né? Arthur Então Cabral. funciona ali os dois atacantes que ele botou, o Arthur e o Cris Pelo menos Ramos em um juntos. momento do jogo. Você acha que eles É. podem ser amigos? Acho que sim, acho que amigos de repente- sempre, sim, mas sim. colegas de campo também. Né? De repente sair para uma charla, né? E Uma aqui não foi nada, né? Uma charla. uma charla. Aí depois o Botafogo deitou um pouco, né? Fez o que quis, olha lá. Eita, vou de novo, uou, né? E... Depois do gol, o Danilo não entra bem, mas depois ele melhora. E aí Tem que o ser sincero. terceiro gol, né? Escapada do Santi Rodrigues. Olha o Hermes, ele abre espacate, ele quase se machuca, velho. É. E assim, ó, o Jandrei, a técnica do goleiro, Zé, Olha lá, ó. Ele vira a cara e fecha o braço. Ó. Ah, entendi. A bola passa por debaixo Ou dele. seja, ele não aumenta o tamanho Não, dele. né? exatamente. Se você vê um goleiro bom, desculpa, Jandrei, quando um goleiro bom sai, não, ele já tinha explodido antes do cara chutar. Ele demora muito ali. Aí ficou a discussão toda. Ah, foi dentro da área, foi fora da área, foi dentro da área, foi fora da área. Aí o VAR falou que vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma pegadinha do malandro. Pra mim foi dentro. Pô, Vamos né? lá. Aí ele vai lá discutir, vai discutir. Aí ele dá Para, impedimento. não, ele deu impedimento. Não, e o Babi ficou revoltado. Olha, quase que ele dá. Ele queria fazer ali do ex. Pensamentos intrusivos ali, quase. Quem nunca, né? Eu achei que aí, ó, ele tinha terminado o jogo, mas não terminou. O jogo continuou um tiquinho. podia ter aí. terminado. Podia ter terminado ali, né? Acaba ali. Pô, e vai tal. ter anticlímax, né? É, Tira é. o pênalti da equipe da casa, tá perdendo 3-1. Né? O que foi? É o Chico debochando do Beira. Por quê? Eu não entendi. Eu debochei. Um cara quer bater nele, outro deboche. Bira, eu tô com você. Não, Sou Tim Bira. não, só Gente, que deixa tá eu massa. perguntar. Nenhuma dúvida, né? Ó, a torcida reclamou muito da arbitragem. Um torcedor falou uma coisa. No segundo tempo, o Juventude cansou. Falou. Vocês acharam isso?
Olha, eu acho que depois que tomou o segundo gol ali, deu uma esfriada. E essa coisa... O Juventude começou a se lançar o que eu acho meio que desorganizado. O E Talhar aí toma o terceiro gol. O Talhar e o Mandaca cansaram. O Babi Sim. já era pra ter entrado pra ficar na área. Um jogador alto que só tava rolando cruzamento. Eu acho que nesse ponto o Carpini ele demorou pra ter a leitura do jogo. Ele é a comissão, né? Eu acho. Eu não concordo também em colocar... Eu concordo com você, mas não concordo com o treinador de Juventude, porque poderia ter colocado. Tá vendo que o lance o jogo tá... Tô perdendo de 2-1. O jogo tá pela lateral. Pô, já coloca o cara. Por que tem que colocar com 40 minutos? É verdade. Demorou. Também achei. Bom, gente, fato é que há 29 anos o Botafogo não conseguia uma vitória contra o Juventude lá na casa do Juventude e conseguiu. A gente vai ver os jogos da rodada, vamos dar uma passadinha no que tivemos até, porque a rodada continua, tá? Tem jogo até amanhã. Red Bull 4, Fluminense 2, Cruzeiro 2, Inter 1, 0-0 Grêmio e Ceará, aí Vasco 2, Corinthians 3, vai Corinthians. Vai Corinthians, Neto. Vai Corinthians, meu irmão. Toma essa daí, chupa, Bira. Bahia 2, Santos 0. Falou com o deboche. Você falou com o deboche, com cara. deboche. Você não seja cara de pau, não cara. Não falei com o deboche, não falei. Aí, Bira, vou te defender aqui junto. Não ia falar com Bora o nós dois. jamais. Olha pra mim, Zé. Time do Neymar, né, Zé? Fortaleza 0, Mirassol 1. Olha o Mirassol, meu amigo. Não, e detalhe é que o Fortaleza tá ficando, não tá conseguindo sair da zona de rebaixamento. O Mirassol tinha que ser campeão brasileiro. Eu também acho. Seria legal. Seria muito legal. Louco, né? Aí, o jogo que nós transmitimos, Juventude 1, Botafogo 3, São Paulo 0, Galo 0. Galo Mineiro mais lindo. Por enquanto, tá 20 minutos no primeiro tempo. Tá. Começando. Aí, o que eu falei, a rodada vai até amanhã e com 2 jogos importantes. Saiu o gol de São Paulo agora. Acabou de sair gol. Quem gritaram aí? Acabou de sair. Gol de São Paulo? Pablo Maia. Aí, Chico. 1-0. E amanhã tem Palmeiras e amanhã também Sport, tem Flamengo. E vou te falar, hein? Muito perto de Andreas Pereira ser jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, sobre o Lofredo falando do Cris Ramos, cara, é lógico que ninguém que vai dizer que ele é o novo Cristiano Ronaldo, é o novo Igor Jesus, por causa de 20 minutos em campo. Ok? Dito isso, eu sempre esqueço o nome dela, cara. Eu gosto muito dela, mas eu esqueço o nome dela. A moça que tá do lado dele na bancada do Sport TV News, ela diz que por características. E, cara, não precisa ver 10 horas de jogo de um jogador pra ver as características dele. Ele é um atacante muito alto, sim, 1,93 de altura, só que ele é móvel. Você vê que ele tem muito mais mobilidade, desenvoltura em se mexer, em buscar espaços, em arrancar do que o Arthur Cabral. Então, Arthur Cabral, e não desmerecendo Arthur Cabral, tá? Eu sempre defendo ele aqui, é um ótimo centroavante. Um cara que fez mais de 100 gols na Europa e que até maio estava na Europa ainda, quando saiu de lá veio pro Botafogo em junho. Até maio, ele era o jogador brasileiro em atividade na Europa com mais gols. Não era Vinícius Júnior, não era Rodrigo, não era Richarlison, não era ninguém. Era o Arthur Cabral com mais de 100 gols. E não é um Bagre. Um Bagre não faz isso, né? Então é um bom jogador, só que de um estilo de jogo diferente. O Arthur Cabral chegou no meio do ano para um time pronto entre aspas, né? Não estava jogando futebol maravilhoso, mas estava encaixado, né? Com um estilo de jogo definido, né? Jogadores acostumados com um jeito de jogar, e ele caiu de paraquedas nesse time no lugar de um cara que era muito móvel, como o Igor Jesus, e ele teve que se adaptar a esse estilo de jogo, porque é mais fácil um cara se adaptar a um estilo de jogo de 10 companheiros do que os 10 companheiros se adaptarem a esse jogador que chegou novo, né? Não é que isso não possa acontecer, mas é mais fácil o primeiro caso acontecer do que o segundo. Então ele está sofrendo com a dificuldade de adaptar ao estilo de jogo, que pede um jogador mais móvel, jogador que vem buscar jogo, jogador que tem velocidade na transição. E ele não é esse cara, mas ele é um baita centroavante. Se sobrar na área, ele vai guardar, como guardou algumas vezes já. Mas o Cris Ramos é muito mais próximo sim do que o Igor Jesus do que o Arthur Cabral, porque o Cris Ramos, mesmo sendo muito alto, ele é muito rápido. Quem viu o raio-x, né, que eu fiz tem uns vídeos aí atrás, quando ele chegou, né, recentemente eu relembrei também, análise de, até o Igor Rodrigues do Casé TV, da Casé, relembrou isso também, no último vídeo, o penúltimo vídeo, quer dizer. Tem uma matéria do Fogonet falando sobre o Cris Ramos e fizeram um raio-x dele com análises de repórteres da Espanha. E ele é um centroavante que, mesmo muito alto, ele é muito rápido. Ele teve, no ano retrasado, se eu não me engano, quando o Dembélé estava no Barcelona ainda, ele foi o atacante com maior velocidade
máxima atingida, uma arrancada, superando Dembélé do Barcelona e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Olha só o nível de velocidade que esse cara alcançou, mesmo muito alto. Então, ele é um cara que lembra sim muito mais o Igor Jesus do que o Arthur Cabral, né? Não por qualidade. Acho até que o Arthur Cabral tem mais qualidade do que ele, mas por característica, se movimentar, achar bem os espaços, infiltrar neles, arrancar em velocidade, puxar contra-ataque e etc. Né? E aliado isso ao corpanzil dele de 1,93, né? Um cara forte de ver quem ele é. Então, acho sim que ele tem as características do Igor Jesus. Isso não quer dizer que ele é o Igor Jesus, que será tão bom quanto, ou que é até melhor do que o Arthur Cabral. Não quer dizer nada. Quer dizer que ele lembra mais o estilo de jogo do Igor Jesus. Só isso. Então, Lofredo, se permita elogiar, né? Dificuldade de elogiar, mas é isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, dá uma moral pra gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.